Esse é um dos momentos mais especiais aqui na comunidade, em que a gente pode abraçar e reencontrar nossos amigos, nossos irmãos. E nós estamos aqui hoje para engrandecer o nome de Deus e louvá-lo, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Porque Ele é o Rei nos céus e na terra e sobre tudo que existe. Vamos ficar em pé. Você que está em pé, você pode continuar em pé e vamos cantar e louvar o nome do nosso Deus. Eu confio em Ti de todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, não há outro igual a Ti. Digno Tu és de toda adoração. O fôlego que há em mim, eu Te adorarei, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus forte e conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz. Raiz de Davi, a estrela da manhã, levanto minhas mãos a Ti e me entrego em Teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a Ti. Deus forte e conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz. Raiz de Davi, a estrela da manhã, levanto minhas mãos a Ti e me entrego em Teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a Ti, Jesus. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a Ti, Jesus. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, e eu cantarei hinos em Teu louvor. Senhor, eu Te darei graças no meio das nações e Te louvarei entre os povos. Ó Deus, mostra a Tua grandeza, pois só Tu és digno, que a Tua glória brilhe no mundo inteiro. Tu és majestoso. Tu és majestoso. Tu és majestoso. Tu és majestoso. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a Ti, Jesus.
Em Mateus 5, de 23 ao 24, Jesus fala: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Nesses versículos, Jesus está falando como a nossa oferta tem que ser para ela ser agradável a Deus. E isso nos leva a perceber também qual é a diferença de você ofertar para Deus e ofertar para os homens. Os homens olham a quantidade ou a qualidade da sua oferta, mas Deus, ele vai diretamente no coração de quem está ofertando. E muitas vezes nós viemos ofertar, mas nós estamos com sentimentos maus, sentimentos ruins. Às vezes a gente está brigado com alguém, a gente está com a cabeça lá fora. Mas Jesus aqui, ele pede para que a gente se limpe primeiro, para que a gente se purifique. Então, este momento aqui, você veja como uma entrega. E a maior entrega que você pode fazer para Ele é a sua vida. Então, antes de ofertar, ore e peça para que Deus te limpe de todo o mal e purifique o seu coração, para que a sua oferta seja agradável a Deus. Cordeirinho foi escolhido dentre os primeiros do rebanho. Como oferta foi recebido para o agrado do Senhor. Por fidelidade o Pai da fé deixou nas mãos do homem de Deus de tudo que tinha, de cada bênção, dízimo deu, 2 moedas com descrição de quem nada mais tinha nas mãos, foram recebidas pelo Mestre. Em verdade eu vos digo, não houve oferta maior. É a minha gratidão, é a minha rendição, é a minha confiança, fé e a devoção ao primeiro da minha vida, ao melhor da minha existência. Eu te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração por tudo que meu Deus fez por mim, por cada prova de seu amor, pela oferta de seu Filho para redimir o pecador. Eu quero me consagrar, como oferta dedicar tudo o que tenho e o que sou. Eu lhe entrego em louvor, com seu Espírito em mim. Quero descender do seu amor ao meu Criador e Redentor. De tuas mãos tudo recebo, as tuas mãos tudo eu dou. É a minha gratidão, é a minha rendição, é a minha confiança, fé e a devoção ao primeiro da minha vida, ao melhor da minha existência. Eu te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração
nossa fé e a devoção ao primeiro da minha vida, ao melhor da minha existência. Eu te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração. Eu te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, novamente por nos trazer até aqui. Nós acabamos, Senhor, de te ofertar nossos bens materiais, mas não só isso. Nós estamos aqui ofertando a nossa vida e o nosso ser para Ti. Toma-nos em Tuas mãos e nos guarda e nos faz perceber que só em Ti nós temos segurança e confiança. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vivemos uma vida tão agitada, né? Durante a semana a gente tem trabalho, a gente tem estudos, a maioria aqui estuda e trabalha. A gente tem a família, os amigos. Muitas vezes a gente é acometido de problemas e de tribulações. E às vezes parece que a gente se esquece de uma coisa, da promessa. A gente se esquece daquilo que está estampado no nosso nome como instituição religiosa. Nós somos adventistas do sétimo dia. Nós acreditamos no advento de Jesus Cristo. E nós não podemos deixar que o mundo distraia a gente. A gente não pode deixar que o mundo tire o nosso foco de quem nunca perdeu o foco nessa promessa. Deus, Ele está ansioso para voltar e Ele não esqueceu da gente. Então, eu não sei se tem alguém aqui hoje que está distanciando os seus olhos dessa promessa e dessa esperança, mas Deus, Ele tem um recado para você hoje. Se as ondas dessa vida destruírem sua fé e fizerem que duvides de que em breve volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que essa? Tanto amei que a vida pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia
Pai querido, Pai de amor, mais um sábado na Tua presença, mais um dia que paramos as nossas atividades, a correria da semana, a opressão do trabalho, para relembrarmos que Tu és o nosso Criador e que no 7º dia o Senhor descansou de toda a obra que fizera, abençoou esse dia e o santificou. Paramos nesse dia, ó Deus, para lembrar que o sábado é um sinal permanente entre o Senhor e o Teu povo. E nós queremos, ó Deus, no Teu santo dia, adorá-lo, render graças ao Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvar o Senhor, porque o Teu amor é imenso, é grandioso. O Senhor nos amou primeiro, e por isso, ó Deus, nós retribuímos esse amor que o Senhor preencheu, completou no nosso coração. Grande Deus, nós queremos neste momento abrir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Algumas vezes o Senhor me usou, e eu peço hoje novamente, que apesar do ser humano falho, o Senhor me use mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Passei a semana inteira ensaiando esse momento, mas foi difícil programar alguma coisa. A única coisa que eu sei é que eu chegaria aqui à frente e falaria bom dia. Seja bem-vindo ao Espaço Alfa, esse é um lugar para ser feliz. Nós somos uma comunidade adventista do 7º dia e nos reunimos para adorar o nosso grande Deus, com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. Vou sentir saudades de falar isso. Talvez você, o nosso amigo, está nos visitando pela primeira vez. Hoje é meu último sermão aqui na igreja, como pastor oficial da igreja. Ontem recebi a ligação, na verdade, 2 semanas atrás recebi uma ligação que eu recebi um chamado para trabalhar num outro campo aqui do Amazonas, numa outra região do estado do Amazonas, ou talvez em Roraima, mas fiquei semana retrasada e toda essa semana sem saber para onde eu ia. Aí ontem o pastor me ligou e me disse que eu estou indo para Boa Vista, Roraima. Irei trabalhar no projeto, no Espaço Vida, uma igreja que tem um perfil semelhante ao nosso, de contextualização, de missão, e vai ser um prazer muito grande poder compartilhar com os irmãos de Boa Vista aquilo que eu aprendi com vocês. Eu fiquei pensando se eu ia pregar ou chorar. Ficou difícil, eu não sei. Só sei que a Nara me mandou mensagem, falou, pastor, vou te dar 30 minutos. Eu falei, Nara, difícil, eu não sei, pode ser que eu fale menos, pode ser que eu fale mais. É um dia diferente. Eu quero ficar entre os 30 minutos e na minha mente eu quero ser muito rápido. Quero falar em 5 minutos. Mas vamos deixar que Deus conduza, talvez eu fale mais. Talvez eu passe dos 30, Nara, não fica bravo comigo. Me dá essa colher de chá.
Então, entre pregar e chorar, eu quero pregar. Depois, no final, a gente chora. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, quinto livro do Novo Testamento. Quero ler com vocês a partir do verso 17 em diante. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, aqui é Paulo que vai falar, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Verso 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. E tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Depois de 3 anos frutíferos de um ministério desenvolvido em Éfeso, a capital da Ásia Menor, uma cidade onde Paulo enfrentou muitas lutas, provações. Paulo resolve fazer uma viagem para Jerusalém, para levar algumas ofertas que ele recolheu entre os irmãos de Éfeso e algumas cidades ali por perto, para ajudar os irmãos pobres da Judéia.
E antes de partir para sua última visita a Jerusalém, a cidade onde ele cresceu, a cidade onde ele foi educado, a cidade onde ele fez o seu curso de teologia. Paulo, ele chama os presbíteros de Éfeso para se encontrar com ele em Mileto. Mileto é uma cidade próxima a Éfeso, fica um pouco abaixo de Éfeso. E ali, talvez sob um céu azul, diante da brisa do mar, Paulo, o veterano apóstolo, num clima de profunda emoção, ele dá suas últimas instruções à igreja de Éfeso. A igreja que ele mesmo havia levado a Cristo e exortado diariamente com lágrimas aquelas pessoas. E depois de dar as últimas instruções, Paulo se ajoelha, ora com essas pessoas, abraça-os, beija-os e choram. Nessa despedida, que pode ser um sermão também, eu quero destacar 5 compromissos de Paulo, 5 compromissos que ele assumiu e compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, o compromisso de Paulo era com Deus. O primeiro compromisso de Paulo era com o Deus da obra e não com a obra de Deus. E eu fiquei procurando essa semana algum texto para compartilhar com vocês. Me vinham alguns na mente, mas eu não sabia qual texto usar. Mas Deus me mostrou esse texto de Atos, capítulo 20. E eu me identifiquei muito, porque Paulo serviu 3 anos em Éfeso, e eu tive a oportunidade de servir 3 anos com vocês aqui, praticamente 3 anos. Em janeiro completaria 3 anos. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu sirvo a Deus, e eu não sirvo a obra de Deus. Eu sirvo ao Deus da obra. E eu estou indo para Boa Vista, porque eu sirvo a Deus. Sábado passado, ao pastor Ricardo anunciar esse meu chamado, eu percebi que algumas pessoas ficaram bravas com o pastor Ricardo. Não fiquem bravos com o pastor Ricardo. Não é o pastor Ricardo que está me enviando. É Deus que está me enviando para lá. Deus me enviou para cá, 3 anos atrás. Eu sou casado com uma gaúcha. Tem algum gaúcho aqui? Pastor Lelis, levanta a mão, por favor. Não sei, acho que não existe um povo mais bairrista que o gaúcho. Não existe. Em 2006 eu fui morar em Porto Alegre. E lá eu descobri que tudo era melhor. O clima era melhor, a terra era melhor, as pessoas eram melhores, o vocabulário era melhor, o português era melhor, a comida era melhor, as mulheres eram as melhores, eu trouxe coisa boa de lá. Tudo era melhor do Rio Grande do Sul. E a minha esposa, ela cresceu nesse clima aí, tudo era melhor lá. E eu cheguei, nós nos conhecemos, começamos a namorar, e eu falava, Dani, tem coisa boa além de Porto Alegre. Não, não é possível. Existe coisa boa além de Porto Alegre. Nos casamos, fomos fazer teologia, nos formamos, iríamos para o Iêmen, o país mais pobre do Oriente Médio. Nós não fomos porque explodiu a guerra civil no Iêmen, tinham 2 missionários lá, eles tiveram que voltar. Um dia as autoridades chegaram à casa desses missionários e falaram, vocês têm que ir embora amanhã, a guerra está estourando, o pessoal está tomando o governo, vai embora. E a nossa missão para o Iêmen foi cancelada. E aí então, o pastor Walter, que ajudou nessa comunidade, no crescimento dessa comunidade,
Ele falou, pastor Bruno, fica tranquilo, Deus tá no comando. E ele falou, olha, vocês não vão para o Iêmen mais, mas tem uma outra oportunidade, vocês vão para os Estados Unidos. Vocês vão trabalhar 1 ano lá como missionários voluntários. E Deus está conduzindo todo o processo, vai tranquilo. Eu fui para os Estados Unidos em 2013, moramos lá. 2014, voltamos, fizemos uma pós-graduação em missiologia. E no final do ano, o pastor Ricardo me ligou. Pastor Bruno, olha, nós temos interesse em chamá-lo para trabalhar na nossa igreja. Nós analisamos o teu perfil e a igreja acha que você se daria bem aqui. E esse foi o primeiro chamado que nós recebemos aqui no Brasil. Manaus, Amazonas. E eu, como um bom morador da região sudeste do país, casado com uma moradora da região sul do país, éramos preconceituosos com relação ao norte e nordeste do país. Tínhamos na cabeça aqui também que aqui seria um castigo trabalhar aqui. Porque, sei lá, na nossa cabeça aqui não é um lugar desenvolvido, todo preconceito que vocês já sabem. E recebemos um chamado para o Rio Grande do Sul, para trabalhar no Rio Grande do Sul. E vocês sabem o que é uma gaúcha falar, nós não vamos ficar no Rio Grande do Sul, nós vamos para Manaus? É porque Deus conduz a nossa vida. Olha, não sei se seria presunção da minha parte, mas depois de 3 anos aqui, eu posso dizer claramente que não teríamos uma experiência maravilhosa com Deus se nós estivéssemos no Rio Grande do Sul. É Deus que dirige a nossa vida, irmãos. É Deus que dirigia a vida de Paulo. É Deus que conduziu a vida de Paulo de Jerusalém para Éfeso, para Mileto, para Chipre, para Acaia, para todas as cidades da Ásia Menor. Deus conduziu a vida de Paulo. E Deus conduz a vida dos seus filhos. Três anos aqui com vocês. Foi muito mais do que 4 anos e mais 1 de pós-graduação, faculdade. Aqui foi uma verdadeira faculdade da vida para mim. Vocês me ensinaram muito. O primeiro compromisso de Paulo era com Deus, o meu compromisso é com Deus. E se Deus está me chamando, eu vou. Se Deus me chamar para Boa Vista, eu vou. Se Deus me chamar para o Rio Grande do Sul, eu vou. Se Deus me chamar para o Iêmen, eu vou. Ou se Deus me chamar para o Paquistão, para o Afeganistão, para a Síria, onde o Paulo está indo. O outro Paulo, Paulo Perrone, que esteve aqui há 2 sábados atrás. Nós vamos. Porque eu sou um servo de Deus. E um servo obedece ao seu Senhor. Por isso eu queria exortar pela última vez a comunidade. Sirvam a Deus, o Deus da obra e não a obra de Deus. Sirvam a Deus. Sejam servos de Deus, obedeçam a Deus. Se Deus estiver te chamando para trabalhar na igreja, trabalhe. Se Deus estiver te chamando para ir para Letem, vá. Se Deus estiver te chamando para ir para um outro lugar, vá. Se Deus estiver chamando você para alguma coisa, vá. O seu compromisso deve ser com Deus. O seu compromisso não é com o pastor Bruno, o seu compromisso não é com o pastor Ricardo, o seu compromisso não é com o Espaço Alfa, o seu compromisso é com Deus. Espaço Alfa, pastor Bruno, pastor Ricardo são apenas instrumentos de Deus. Mas saiba, Deus está no controle, Deus está dirigindo. Coloque Deus em primeiro lugar.
Destaco aqui também, após essa leitura, que o compromisso de Paulo era com a palavra de Deus. Ele diz: vocês sabem muito bem que eu vos exortei com respeito à palavra de Deus, com respeito à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estou livre do sangue de vocês. E assim como sábado passado, mais uma vez eu falo, a palavra de Deus é a autoridade da nossa vida. Comunidade do Espaço Alfa, as pessoas estão se baseando em filosofias humanas para viver. As pessoas estão sem parâmetro. As pessoas estão sem base, sem fundamento, e o fundamento que Deus deixou para nós é essa carta de amor, a palavra de Deus. E eu queria exortar as crianças de nossa igreja. Crianças, lembrem-se sempre de pedir para o papai e a mamãe ler a palavra de Deus com vocês em casa. Adolescentes, quer conservar puro o seu caminho? A palavra de Deus está aqui. Vocês não vão conseguir conservar puro o caminho de vocês consumindo funk, consumindo os famosos youtubers, consumindo as séries mais badaladas. É aqui que vocês vão conservar puro o caminho de vocês. É aqui que vocês encontram o caminho da salvação, o caminho estreito que leva vocês para o céu. Jovens, se vocês pudessem ficar com uma mensagem minha, fica com essa aqui. Estudem a palavra de Deus, por favor. Se comprometam com a palavra de Deus. As pessoas estão se comprometendo hoje com a revolução cultural marxista, mas não estão se comprometendo com a palavra de Deus. Vamos viver a nossa vida aqui. Vamos aproveitar. Tudo é relativo. Deixa cada um fazer o que quiser. Não é fazer o que cada um quiser. Ou melhor, você tem essa oportunidade, Deus te dá essa oportunidade. Mas eu te exorto nesse momento, faça a vontade de Deus, não faça a sua vontade. Se você se preocupa somente com as coisas boas do Evangelho, e esquecem daquelas que pedem para você ter um compromisso, você não está se preocupando com o Evangelho, está se preocupando consigo mesmo. E eu quero falar aqui uma outra coisa que eu planejava falar ainda esse ano, e mais ainda ano que vem. Jovens, Deus criou homem e mulher, e o pecado desvirtuou isso. E não é de hoje, já é de muito tempo. Homens que têm atração por outros homens e mulheres que têm atração por outras mulheres. Quero dizer uma coisa, se você enfrenta essa luta, você não é a pior pessoa do mundo. Mas é uma luta que você tem que enfrentar. E eu peço, em nome de Jesus, viva o plano de Deus para você. Se você é homem, seja homem. Se você é mulher, seja mulher. E peça para Deus ajudar você nisso. Porque o homossexualismo é pecado diante de Deus.
eu não estou aqui para ser politicamente correto. A Bíblia, não tem nada de politicamente correto na Bíblia. Se você enfrenta esse problema, Jesus te ama, eu também te amo, e eu quero você aqui, o Espaço Alfa quer você aqui. Ninguém vai mandar você embora, ninguém vai te excluir. Esse não é o nosso papel, julgar, jamais. Mas o nosso papel é orientá-lo e fazer você crescer na sua caminhada cristã, na sua maturidade espiritual. Por isso eu peço, se você enfrenta essa luta, continue firme. É uma luta mesmo, nós estamos numa guerra. Não caia nessa história de cada um faz o que quer, tudo bem. Faça a vontade de Deus, se comprometa com a palavra de Deus. Aqui você vai encontrar poder para vencer na sua luta. E talvez se você já não é jovem mais, se você já é casado, mas tem esse mesmo problema, se apegue à palavra de Deus também. Eu não quero sair daqui com a omissão desse assunto. Falei sobre muitas coisas, mas esse era um assunto que eu deveria falar com vocês. Pena que não temos tempo para discorrer mais sobre o assunto. Um terceiro compromisso de Paulo, nesses textos, é com os valores do ministério. Paulo, ele sintetiza o seu ministério em 3 verdades sublimes. E essas 3 verdades é a vocação, a abnegação e a paixão. Paulo ele diz no verso 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo ele está falando de vocação, abnegação e paixão. Por mais que você não seja um pastor, que você não seja um pastor oficial, mas Deus chama você para pastorear outras pessoas, para pastorear o seu vizinho, para pastorear o seu colega de faculdade, para pastorear o seu colega de trabalho. Isso é um dever de todos os crentes, é o sacerdócio de todos os crentes. E Paulo fala, não existe nada mais importante do que isso, cuidar das pessoas. Querida comunidade, da mesma maneira que vocês me abraçaram, eu, minha esposa, abracem as pessoas. Eu fico feliz quando vocês fazem isso. Vocês sabem tratar as pessoas com carinho, com amor, com dedicação. Eu vejo que muitos de vocês abrem mão de muitas coisas, de recursos financeiros, de tempo, de disponibilidade, para pastorear, para cuidar de outras pessoas. E eu digo, por favor, continue fazendo isso, porque vocês estão transformando vidas, vocês estão levando o Evangelho do Reino de Deus, vocês estão expandindo o Reino de Deus aqui na terra. Continuem, vocês estão vivendo uma vida com propósito. E se porventura alguém não está fazendo isso, faça. As coisas não são mais importantes que as pessoas. O seu dinheiro não é mais importante do que a vida de uma pessoa. Os seus bens, as suas posses. Nada disso é mais importante do que a vida das pessoas. Continue pastoreando com vocação e abnegação. E Deus vai continuar abençoando vocês. Um quarto compromisso de Paulo era o compromisso com a igreja de Deus. A partir do verso 28, Paulo, ele diz: atendei vocês todos o rebanho de Deus, que Deus constituiu vocês como autoridade para cuidar da igreja dele. E essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. E ele fala, eu sei que depois da minha partida, penetrarão entre vocês lobos devoradores, querendo enganá-los. Líderes de ministério,
Cuide da igreja de Deus, anciãos. Cuidem da igreja de Deus. Líderes de pequeno grupo, cuidem da sua igreja. Lobos devoradores estão por aí para devorar, para enganar as pessoas. E às vezes esse lobo não é uma pessoa. Esses lobos são as influências que o mundo traz para dentro da igreja. Enquanto vivemos no mundo, nós não somos do mundo. Enquanto vivemos no mundo, nós estamos aqui para dar sabor ao mundo, para dar luz ao mundo. Líderes, cuidem do rebanho de Deus. Pais, cuidem do seu rebanho. E por fim, em quinto lugar, o compromisso de Paulo era com a afetividade. Os presbíteros de Éfeso e Paulo se abraçaram, beijaram-se e choraram em um lugar público. Paulo havia passado 3 anos em Éfeso e esse tempo foi o suficiente para eles formarem elos de amizade muito forte. E aqui foi um dos momentos que eu mais me identifiquei com Paulo. Chorar em um lugar público. Fiz de tudo para não fazer isso semana passada, mas o pastor Ricardo não deixou. Tentei deixar esse momento para o sermão, mas também não teve jeito, o Benjamin também não deixou. Vocês não deixaram. Me segurei muitas vezes durante essa semana. Mas Paulo ele mostra que as nossas emoções são importantes. As nossas emoções, elas precisam refletir o nosso amor. As nossas emoções, o nosso choro, as nossas lágrimas são importantes para que nós não sejamos desertos secos, áridos. Às vezes encontramos pessoas que seguram suas emoções, mas é bom deixar rolar. E vocês sabem que eu sou bem emotivo, então eu deixo rolar. Após 3 anos, eu agradeço muito a afetividade e o carinho de todos vocês. Durante essa semana, as mensagens que eu recebi, as ligações, os áudios, isso são marcantes. Isso são coisas que nos fazem chorar. Alguém me ligou essa semana, falou, pastor, minha esposa está querendo fazer um baixo-assinado lá na CEAM para o senhor ficar. Mas eu falei para ela que não é assim que funcionam as coisas. Obrigado pelo carinho. Ontem no pequeno grupo as pessoas falaram, não tem como a gente fazer um protesto, pastor. Ir lá levantar a mão e falar, eu não sou a favor que o pastor Bruno vá. Obrigado pelo carinho de vocês. Alguém disse também essa semana, ontem, pastor Bruno vai lá, prega amanhã. Amanhã é o dia das lágrimas e dos rojões. As lágrimas daqueles que gostam de você e os rojões daqueles que não gostaram muito. De qualquer forma, há emoção, né? Ou para tristeza ou para alegria. Mas eu quero dizer, igreja, eu ensaiei escrever uma carta, escrever histórias que foram marcantes, pessoas que, cada momento assim, eu tenho tudo isso gravado no meu coração, muito claro na minha mente, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Mas eu pensei que eu poderia cometer alguma injustiça e esquecer de alguém. Então eu gostaria de falar de forma geral, o meu carinho por cada um de vocês. Vocês, durante esses 3 anos, foram mais do que ovelha e pastor, foi muito mais do que amigos, vocês foram nossa família. Os nossos familiares estão longe daqui, São Paulo, Rio Grande do Sul. Mas vocês foram esse nosso apoio aqui. Eu tive vários pais aqui.
Tive alguns irmãos que tomaram algumas atitudes que o meu pai não fez isso por mim. Eu queria poder citá-los aqui, mas, como eu falei, eu não quero cometer nenhuma injustiça. Quero agradecer às mães que eu tive aqui, muitas. Principalmente aquelas que demonstraram um carinho muito grande para com a minha esposa. Vocês sabem que é o pastor que vem aqui à frente, é o pastor que prega. Mas por trás do pastor, se não tiver uma grande esposa, o pastor não é nada. Se o pastor Ricardo é muito querido aqui hoje, é porque a Carol ela faz um trabalho muito grande nos bastidores que muitos de vocês não veem. Se eu sou alguma coisa, é porque a Dani tem um trabalho muito forte nos bastidores que muitos de vocês não veem. Obrigado, mulheres dessa comunidade que cuidaram da minha esposa. Obrigado aos anciãos que puxaram a minha orelha muitas vezes. Pastor Bruno, o caminho não é por aqui, vamos por aqui. Pastor Bruno, aqui não, vamos fazer esse caminho. Obrigado, pastor Ricardo, pelos conselhos. Um amigo maravilhoso que eu vou levar para o resto da vida. Jovens, adolescentes, vocês estão no meu coração. Não vou esquecer vocês, meus irmãos. Faço minhas palavras do Gustavo, que ele escreveu para mim. É legal quando a gente passa da relação de ovelha e pastor para sermos amigos. Obrigado. Obrigado, Valdiza. E é o que eu sinto. Para mim, ser amigo de vocês é muito mais do que ser pastor. Às vezes, ser pastor pode ser um trabalho bem profissional, mas ser amigo, a gente leva para o resto da vida. Obrigado, adolescentes. Obrigado, jovens. Obrigado às crianças da igreja. Todas as apresentações de criança aqui eu me emocionava. E eu pensava que um dia a minha hora de ser pai chegaria. E foi nessa igreja que Deus me deu a bênção de ter o Benjamin e a Bruna. A partir de 1º de novembro eu sou do time da AMAR, Associação Amazonas Roraima, essa semana. Mas a Bruna não vai nascer lá não. Não vai ser Macuxi. Nunca vi esse nome, que isso, Macuxi? Minha filha vai ser Manauara Galerosa da Zona Leste. Manauara Galerosa da Zona Leste, Baré, Telezé. Essa vai ser minha filha. O presente que Deus nos deu aqui no Amazonas. E jamais nos esqueceremos disso. Ainda tenho 3 minutos e meio. E eu quero encerrar. Eu gostaria muito de cantar, irmãos. Vocês não fazem ideia. Eu pedi várias vezes para Deus esse dom. Mas Ele não me deu. Às vezes eu acho que eu tenho dom quando eu estou no chuveiro. Mas ali é só eu, não tem ninguém escutando. Às vezes a Dani escuta. E eu gostaria de cantar para vocês essa manhã, mas não vai dar. Então eu quero ler a letra da música para vocês. É a música Friends, de Michael Smith. A tradução dela diz assim: emoção. Eu sei, floresce nesses corações amigos. Tantas situações vividas, tão preciosas, nunca mais se esquece. Mas perto estaremos, sempre, como que nada hoje aconteceu. Pois o amor brotou sincero e vai nos conservar em um só. Ser amigos é para sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigos nós diremos, até breve, não adeus. Eu agora vou partir,
e sob a mão do Pai seguir. Mas amigos, nada vai nos separar. Com carinho e fé criados pela convivência pura, nos encontraremos sempre. E na distância, só o amor perdura. Mas perto estaremos, sempre como que nada hoje aconteceu. Pois o amor brotou sincero e vai nos conservar num só. Ser amigos é para sempre, como eterno nosso Deus. Como amigos nós diremos, até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas amigos, nada vai nos separar. Assim como Paulo fez com os líderes de Éfeso, eu gostaria de fazer com vocês. De me ajoelhar e orar por vocês. Assim como você está, feche seus olhos. Grande e amado Deus, após 2 anos e 10 meses aqui na comunidade do Espaço Alfa, esse é um dos momentos mais especiais aqui na comunidade, em que a gente pode abraçar e reencontrar nossos amigos, nossos irmãos. E nós estamos aqui hoje para engrandecer o nome de Deus e louvá-lo, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Porque Ele é o Rei nos céus e na terra e sobre tudo que existe. Vamos ficar em pé. Você que está em pé, você pode continuar em pé e vamos cantar e louvar o nome do nosso Deus. Esse é um dos momentos mais especiais aqui na comunidade, em que a gente pode abraçar e reencontrar nossos amigos, nossos irmãos. E nós estamos aqui hoje para engrandecer o nome de Deus e louvá-lo, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Porque Ele é o Rei nos céus e na terra e sobre tudo que existe. Vamos ficar em pé. Você que está em pé, você pode continuar em pé e vamos cantar e louvar o nome do nosso Deus. Eu confio em Ti de todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, não há outro igual a Ti. Digno Tu és de toda adoração. O fôlego que há em mim, eu Te adorarei, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus forte conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz. Raiz de Davi, a estrela da manhã, levanto minhas mãos a Ti e me quero em Teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a Ti. Oh,
estrela da manhã, levanto minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, e eu cantarei hinos em teu louvor. Senhor, eu te darei graças no meio das nações e te louvarei entre os povos. Ó Deus, mostra a tua grandeza, pois só tu és digno, que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Tu és majestoso. Tu és majestoso. Algumas pessoas estão dando risada porque geralmente eu não estou com essa roupa aqui. Isso aí já aconteceu comigo diversas vezes. Quando tudo está indo bem, é que alguma coisa está errada. Precisamos amar as pessoas com as nossas palavras. E Deus possa estar sempre ao seu lado. Você crê nesse Jesus Cristo? E Jesus está lá para te levantar. Eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. E você deve ser feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz por conta disso. Tá bonito demais. Vai ter que ser assim todos os dias. Em outras palavras, a gente não tem que ajudar um ao outro. As pessoas estão precisando. Abrace a sua família. Abrace seu marido. Abrace sua esposa, seus filhos. Por favor, pastor Bruno, Dani. Benjamin, Bruna. Meu querido irmão, meu brother. Eu aprendi muito com as nossas terças de manhã e quartas pela manhã. E foi muito bom para mim. As palavras que eu disse para sua mãe quando ela esteve aqui foram muito sinceras e verdadeiras. Ele tem sido muito útil para o meu ministério. Assim como Paulo disse de vários dos seus companheiros. Ele foi muito útil ao meu ministério. E eu louvo a Deus porque, como você mesmo disse, a escolha foi dele. E eu posso me lembrar, nesse dia eu estava no carro, coloquei o celular para tocar, para chamar. E eu lembro que eu estava passando ali em frente do Sila, o posto de gasolina, quando você atendeu. E eu falei com você pela primeira vez, falei da nossa igreja, senti um pouco de receio de você não aceitar, ou de vocês não aceitarem o nosso convite, porque também eu já estudei lá em São Paulo, e eu sei do preconceito que alguns têm.
E de toda a nominata, ao meu ver, você ali era a pessoa mais preparada para essa função aqui na nossa igreja. E eu fiquei muito feliz quando me falaram de você. Eu olhei para o seu currículo, então eu pensei, ele já deve ter sido chamado já. Dificilmente a gente vai conseguir. Mas Deus tinha preparado. Deus tinha preparado e louva a Deus porque tocou o coração da Dani. Ela também sentiu vontade de ter essa experiência maravilhosa aqui no norte do Brasil. Quer ter uma experiência com Deus, uma aventura? Então vá para uma missão. Vocês vieram. Vocês chegaram aqui como 2, estão saindo como 4. Deus multiplicou a família de vocês. Amém. Eu e a minha família também sentimos essas mesmas bênçãos que vocês sentem aqui na nossa comunidade. E eu louvo muito a Deus por isso. Porque Ele tem construído isso para transformar a vida das pessoas. Eu queria que se aproximassem daqui pessoas que tenham de forma assim mais direta, talvez porque receberam os 2 na sua casa muitas vezes, talvez porque receberam estudos bíblicos deles, talvez por causa de uma palavra especial. Eu queria pedir que pessoas que foram tocadas especialmente se aproximassem aqui, porque a gente já vai dar um abraço e eu queria que você representasse diante dessa bênção que Deus te deu de ter a sua vida transformada por alguma ação assim, muito direta da parte deles. Dani, eu queria dizer que as outras despedidas foram muito mais fáceis dos outros que ajudaram a gente, porque não tinha uma esposa junto, e assim você foi uma amiga, uma companheira de muitas coisas nós passamos juntas e foi muito gostoso. E assim, eu tenho certeza de que Deus vai abençoar e está guiando a vida de vocês. Vocês são uma família maravilhosa que coloca Deus em primeiro lugar. Então, eu te agradeço muito. Vocês são pessoas muito cativantes e queridas para todo mundo. Acima das palavras, Pastor Bruno, o exemplo de vocês é que mais nos tocou e serviu como instrumento de Deus para transformar a nossa vida, para a gente crescer um pouco mais, para que vidas fossem transformadas. Então, quando você falou aqui de compromisso com Deus, essa palavra só teve importância porque vocês têm esse compromisso com Deus. A gente viu isso, a gente vê isso. Isso é o que importa. Então, nós hoje somos melhores depois de 3 anos, por causa de vocês. Podem carregar essa certeza no coração e saibam que o ministério de vocês, ele foi confirmado aqui na nossa comunidade. Agora, como eu ouvi em um dos almoços que tive essa semana com famílias da igreja, você cresceu. E aí você não pode mais ficar na sombra de alguém. Chegou a hora. O tempo chegou. E aí, a palavra que eu quero deixar com você está aqui em Josué capítulo 1, verso 9. Lembre da minha ordem, disse Deus. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Essa é a certeza que a palavra te dá, Pastor Bruno, nesse dia, nesse momento. Vamos continuar nossa despedida hoje à tarde, hoje à noite. Esperamos que você volte aqui e pregue mais vezes nossa igreja, mas como você disse, é assim mesmo. Esse é o seu momento especial aqui, o último como pastor da nossa igreja aqui.
Eu sei que um dia, talvez mais logo do que eu pense, eu e minha família vamos passar pela mesma experiência. E isso é obra de Deus em nossa vida. Isso é importante para todos nós. A gente cresce com isso. E a gente passa a depender dele, o nosso supremo pastor. Irmãos queridos, nosso compromisso é com ele, a nossa dependência é dele, sempre e eternamente. Obrigado por compartilharem um pedaço da vida de vocês com a gente. Aqui vai um presente da nossa igreja para vocês. Dessa caixinha tem um pedacinho da nossa gratidão a vocês, por tudo que vocês fizeram por nós. O Benjamin é bem curioso, olha, olhando. Ok, aqui tem um vale presente para cada um da família. Vocês mesmos vão escolher o presente de vocês. Pode falar com a nossa tesouraria sobre isso, tá bem? Depois de pensar e pensar bastante, é assim que a gente vai demonstrar gratidão, carinho. E à tarde, à noite, as pessoas vão ter mais essa oportunidade. Quero te dar um abraço agora. E já que você introduziu essa música, a gente vai cantar um pedacinho dela para marcar esse momento aqui. Emoção, eu sei, floresce nesses corações amigos. Tantas situações vividas, tão preciosas, nunca mais se esquecem, mas perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu, pois o amor brotou sincero e vai nos conservar num só. Ser amigos é pra sempre, como eterno é o nosso Deus. Como amigos nós diremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir, mas amigos nada vai nos separar. Com carinho e fé criados pela convivência pura, nos encontraremos
bem bonito em vozes. E vai nos conservar no sol. Ser amigos é pra sempre, como eterno é o nosso Deus. Como amigos nós diremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir, mas amigos nada vai nos separar. Ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigos nós diremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir, mas amigos nada vai nos separar. Nós vamos dar uma pausa aqui nesse momento, depois vocês podem continuar. Vamos dar uma pausa para uma oração. Em seguida da oração, as crianças irão para suas classes e nós teremos aqui um tempo reduzido da escola sabatina, mas ainda teremos. E depois eu conto com todos vocês às 4:30 da tarde para a nossa Santa Ceia, junto com a família do pastor Bruno. E depois uma festinha especial de despedida deles. Você vai ter a oportunidade de abraçá-los e transmitir suas palavras de carinho. Então eu convido a todos para que fechem os seus olhos nesse momento para essa oração. Vamos orar. Nosso querido, santo e grande Deus, ó Deus, queira abençoar onde eles forem, que essa ordem esteja no coração deles.